é que eu vou ser chamado de machista se eu disser que a árbitra Daiane não tem experiência para apitar um clássico ainda como Palmeiras e São Paulo? Então que me chamem do que quiserem, porque eu não tenho medo de lacrador. Eu falo o que eu penso. Não tem nada a ver com gênero, se ela é mulher, se ela é homem, o que quer que seja. Agora, ela não tem experiência, ela não tem rodagem para apitar um clássico ainda, e isso ficou provado. Só que aí não pode criticar porque é mulher. Ela errou absurdamente no pênalti para o São Paulo que não foi marcado, quando o Gustavo Gomes estava com o braço completamente aberto. E ela deu um pênalti depois do Marlon Freitas ali no jogador do São Paulo, numa disputa de bola, que para mim também não foi nada. Aí, quando você critica, quando as pessoas querem criticar, vão dizer, não, só porque a mulher, o pilhado tá criticando. Eu tô cagando pro que a grande maioria fala. Eu falo o que eu penso. Quem me segue sabe que eu sou de verdade. Uma arbitragem horrorosa, sem coragem, sem personalidade e 2 erros absurdos. Olha os 2 pênaltis que a Daiane foi capaz de errar, né? Num ela marcou, que não houve, no outro escandaloso ela não marcou. Só que aí pouca gente vai criticar pesado essa arbitragem horrorosa. Por quê? Tenho medo de ser chamado de machista, pilhado. Pois é, acho que assim, tem sido uma rotina, né? O Palmeiras chega à final, como você disse, pela 7ª vez consecutiva e pela 6ª com o Abel, e é mais uma demonstração de força, porque acho que não dá para negar isso. E quem quer negar isso dizendo, mas é o Campeonato Paulista, basta olhar para as outras competições, né? Basta olhar para o fato que desde 2020 o Palmeiras chegou a 4 semifinais de Libertadores e 2 decisões, né? Sendo campeão em... Aliás, em 3 decisões, sendo campeão em 2 oportunidades. Nos últimos 4 anos foi campeão ou vice do Brasileiro. Então, acho que não é à toa que o Palmeiras chega mais uma vez à decisão do campeonato. Aliás, é bom lembrar, chegam à final do campeonato estadual os 2 times de melhor campanha na primeira fase. Né? Então, acho que só corrobora o que a gente viu durante a primeira fase do campeonato, mesmo sendo um campeonato muito conturbado, né? Essa mistura com o Campeonato Brasileiro, obviamente, acho que tirou um pouco de foco do estadual em determinados momentos, mas, claro, agora a gente vai ter nos estaduais, não só em São Paulo, os jogos decisivos, né? Na quarta-feira, no próximo domingo, e depois cabeça totalmente voltada para o Campeonato Brasileiro, o Libertadores e tudo mais. Mas acho que, sim, é a comprovação da força do Palmeiras, acho que não se discute. E também no jogo de hoje, acho que passou o time que jogou melhor, que foi superior. Claro que muito superior no primeiro tempo, menos no segundo. Acho que no segundo foi um jogo, no fim, até de poucas oportunidades, né? Embora o São Paulo tenha ficado mais com a bola, ele tentando rondar mais o gol do Palmeiras, porque precisava fazer isso. Foi um São Paulo que não conseguiu produzir. A gente pode falar das escolhas do Crespo e acho que tem que falar depois das escolhas do Crespo. Mas é isso, passou o melhor time entre os 2 no campeonato estadual, passou o melhor time no jogo de hoje. É isso aí. Todo mundo já está aqui no chat falando de arbitragem. Calma que a gente já vai chegar lá. Daqui a pouco falaremos desse assunto chato. Ai, meu Deus do céu, falar de arbitragem, mas é necessário, faz parte do jogo, a gente tem que analisar. Tem um lance de mão no braço do Gustavo Gomes, tem muita gente reclamando desse lance, e tem o lance do pênalti que realmente foi marcado para o São Paulo. E tem gente também falando desse lance. A gente vai mão no braço é muito comum, viu, William? Mão no braço, eu falei mão no braço? Bola no braço. Bola no braço. Bola no braço do Gustavo Gomes. Mão no braço acontece. Acontece todo mundo. Não, mas quando tá aqui, né? Assim, por exemplo, tá mão no braço. André, hegemonia total do Palmeiras no Campeonato Paulista, o que mostra aí o quanto o Palmeiras sobra nessa competição aí, hein? Tudo bem? Tudo bem, William. Boa noite a todos. Boa noite ao pessoal em casa. Ótima semana. Eu concordo com o Jean. O Palmeiras é melhor do que o São Paulo hoje. Fez um campeonato melhor. Hoje jogou melhor. Fez praticamente tudo que é necessário fazer num jogo de futebol melhor do que o seu adversário. E venceu com alguma emoção. Venceu também com alguma polêmica. Como eu tenho certeza que você vai trazer para o nosso debate hoje as questões
da arbitragem, os pedidos de pênalti, a reclamação do Crespo, muito enérgico ali no momento da primeira reclamação, né, do São Paulo, que não foi observada. E depois teve o segundo lance, que eu acho que também merece discussão, porque, assim, a gente não pode afirmar, porque existe aí uma caixa preta que nunca vai ser aberta. Mas ficou muito claro que a gente pode aqui falar em a famosa lei da compensação, por uma admissão de culpa ou de um erro, essas coisas que não precisam acontecer, mas são tão antigas quanto a arbitragem no futebol, com VAR, sem VAR, esse tipo de coisa continua acontecendo. E o Palmeiras tratou de maneira diferente a rodada do meio de semana do Campeonato Brasileiro em relação às outras equipes grandes que tinham compromissos importantes e decisivos no Campeonato Estadual hoje, no Rio de Janeiro, aqui em São Paulo, principalmente. O Palmeiras recebeu o Fluminense na mesma Arena Barueri, colocou um time forte em campo, não fez nenhum tipo de negociação como o próprio São Paulo fez e como o Corinthians fez também, e depois terminou eliminado no sábado para o Novo Horizontino. Mas eu acredito que o Palmeiras fez isso especialmente porque estava jogando em casa e não entendia que seria uma coisa possível ou provável ir buscar pontos desperdiçados como mandante no jogo contra o Fluminense. E também porque o Palmeiras acredita na sua força e se sente bem, independentemente da escalação. Alguém poderá dizer, mas se o time tivesse esfacelado, com problemas físicos claros, como o Flamengo, por exemplo, a escalação seria diferente? Talvez. Fato é, não foi. O Palmeiras foi forte contra o Fluminense, foi forte contra o São Paulo hoje, venceu o Fluminense, venceu o São Paulo. E, assim, chega à final do Campeonato Estadual como favorito, independentemente da ordem dos jogos, onde o campeonato vai ser decidido, com toda a coerência pela campanha que o Novo Horizontino fez. Eu entendo que o Palmeiras é o favorito para ganhar mais um troféu. Nessa sequência de decisões aqui, estou lembrando, contra o Água Santa, o primeiro jogo foi fora, o Palmeiras fez o segundo em casa, contra o Santos o primeiro foi fora, o segundo em casa... contra o Corinthians, primeiro em casa, o segundo fora. Aí foi o segundo fora quando ele perde aí no ano passado, né? No começo dessa sequência ele foi contra o São Paulo, né? E o confronto foi no Morumbi, o segundo, né? Sim. Nesse começo quando perdeu. Exatamente. Depois resolvendo em casa quando venceu, né? Mas é uma curiosidade porque muitas vezes chega à final e perde o primeiro jogo e consegue reverter no segundo. Se isto acontecer desta vez, o Palmeiras vai ter que reverter na casa do adversário. Mas isso é uma coisa que a gente vai ver aí durante a semana. Lembrando, primeiro jogo já nessa quarta-feira e claro que vai ter linha de passe aí para comentar o primeiro jogo dessa decisão aí, Palmeiras e Novo Horizontino pelo Campeonato Paulista. O que um reforço não faz com um jogador que já está ali no elenco e parecia em baixa, né? Maurício, hein? Quem diria? Chega o Arias, a pessoa precisa se mexer, de repente um primeiro tempo todo de Maurício hoje, inclusive com o gol dele, né, Breler? Tudo bem? Tudo bem, William. Boa noite para você, para os companheiros, para o Fã de Esportes. O Maurício marca o gol, que abre o placar, numa jogada muito bem trabalhada do Palmeiras. A gente precisa destacar isso também, porque é uma movimentação do Marlon Freitas, que acha o Flaco Lopes bem no pivô, aciona o Vitor Roque, e essa tabela deles, o torcedor palmeirense já está acostumado a ver, tem um entrosamento ali que funciona muito bem, e o Maurício define dentro da área. Para mim, o Abel acerta e muito ao manter a hierarquia de desempenho e não a hierarquia de nome ou de valor de contratação, porque o Arias chega com badalação, com empolgação do torcedor, mas o Abel mostra que o time está encaixado, os jogadores que vêm jogando têm dado boas respostas. Hoje o Alan não foi tão bem, até um pouco mais discreto. Caso o Piquerez tivesse tomado uma escolha melhor num lance, já no final do primeiro tempo, o Alan poderia ter saído com um gol, porque ali era para rolar a bola no Alan, não para bater no gol. Foi uma chance clara desperdiçada pelo Palmeiras. E no primeiro tempo, pelo que fez, o Palmeiras poderia ter saído com uma vantagem maior. Foi bem superior, uma rotação muito acima do São Paulo. Então, o Maurício ajuda muito o Palmeiras nesse sentido, porque é um jogador jovem, de 24 anos, então certamente o Abel pensa nisso também, né? Tanto o Maurício quanto o Alan e o Vitor Roque, com a movimentação deles, fazem com que qualquer adversário tenha dificuldade na saída de bola, e o São Paulo teve hoje muito por essa intensidade do Palmeiras lá na frente, mas aí tem uma opção do Crespo, né? Que é a
o Luan como titular no lugar do Danielzinho. Aí um problema, hein? A princípio, quando eu vi essa mudança, eu imaginei que o Danielzinho tinha sido poupado no meio de semana e poderia ser um problema físico. Mas o Crespo, na entrevista antes do jogo, ele diz, não, uma opção, porque eu acredito que a força física do Luan pode ajudar nesse jogo. E eu acredito que o Crespo foi condicionado a essa formação pelo que viu do jogo de meio de semana do Fluminense com o Palmeiras. Porque o Fluminense entra com o Bernal, um volante também de mais sustentação, e o Fluminense joga muito bem. O Fluminense, apesar da derrota, conseguiu ali, em vários momentos, ser superior ao Palmeiras, porém com uma diferença. E até o Bernal começou jogando, mas logo depois se machucou, entrou o Otávio, também um volante de mais sustentação. O Fluminense foi bem, mas porque lá na frente tinha jogadores também muito dinâmicos, né? A exceção do Ganso ali, tinha o Lúcio Acosta que jogou como falso 9, Serna que volta para recompor o tempo inteiro. Então, jogadores que... O Savarino entrou como titular, também outro jogador dinâmico. Ao contrário do São Paulo, que lá na frente tem Caleri, Lucas e Luciano, que não são jogadores que iniciam essa pressão lá na frente. Então, ficou um time descompensado, com um volante de marcação para segurar a onda de um Palmeiras que estava numa rotação altíssima, muito mais intenso, e não era ali que o São Paulo tinha chance de igualar o jogo. Se o São Paulo quisesse, de certa forma, tirar um ímpeto do Palmeiras, seria pela posse de bola. A posse de bola, naturalmente, o Danielzinho seria o jogador mais indicado. É muito cômodo também da nossa parte chegar aqui e falar, poxa, o Crespo errou na escalação. Mas é que isso todo mundo falou antes do jogo. Eu acho que Não é dinheiro de obra pronta. e estranho. E ali o É jogo mostra pro Crespo que quando ele entra com o Danielzinho, São Paulo melhora muito, porque passa a ter mais a posse de bola, Tarde demais, controla mais. O São Paulo, dá até para dizer ali, pelo que produziu, e o Palmeiras baixou a rotação, foi melhor que o Palmeiras no segundo tempo, ligeiramente melhor. Mas se a gente analisar os dois tempos, né, distintos, o Palmeiras, para mim, teve uma superioridade que fez valer a vitória e a vantagem no placar, porque foi o melhor time em campo, polêmica de arbitragem à parte.